Bem-vindos de volta ao podcast Transformação Digital e Seguros. Eu sou o Guilherme Velho e é um prazer estar com vocês nesse segundo episódio, hoje conversando com Gabriel Aleixo, desenvolvedor de novos negócios e especialista em blockchain. De uma maneira simples e direta, falaremos sobre o importante fenômeno blockchain, tecnologia fundamental para entender o futuro das relações financeiras. Também passaremos pelos contratos inteligentes e a relação disso tudo com os seguros. Acompanhe. Gabriel, a primeira pergunta que a gente tem para você é a seguinte. Pergunta de $1 milhão, como dizem, né? É possível resumir, Gabriel, o que são as criptomoedas e o blockchain em poucos minutos? Será que a gente pode tentar? Podemos tentar sim, Guilherme. É um prazer estar presente aqui no podcast. Te agradeço pelo convite e a todos os ouvintes que estão nos acompanhando. Blockchain é a tecnologia que nasceu originalmente para fazer com que o sonho de se criar uma moeda inteiramente digital funcionasse na prática. Então, no começo dessa tecnologia, quando ela surgiu no ano de 2009, você me perguntou aí sobre blockchain e criptomoedas. Em 2009, cerca de 12 anos atrás, estaríamos falando de coisas que são praticamente sinônimas, né? Falar de blockchain até alguns 5, 6 anos atrás era falar de Bitcoin. E por que Bitcoin? O Bitcoin foi a primeira moeda digital do mundo a conseguir funcionar sem um intermediário, ou seja, uma espécie de moeda que pode ser trocada de lá para cá sem que sejam necessários bancos comerciais ou fintechs para que ela seja trocada e sem que seja necessário, por exemplo, um banco central que o emita e dê lastro a ele. Então, o Bitcoin surge como um serviço financeiro que é controlado por uma rede global de voluntários e não está associado a nenhum país, a nenhuma marca, a nenhuma entidade em particular. Blockchain, em seu contexto inicial, foi a tecnologia criada para dar base ao funcionamento dessas trocas, tá, de moedas digitais que receberam o nome de criptomoedas. Quando a gente fala criptomoeda, estamos falando de uma moeda digital assegurada pela criptografia. E criptografia aqui, é importante deixar isso claro para quem nos ouve, deve ser interpretado como uma ferramenta de segurança da informação. Não estou falando que criptomoeda porque é anônima, não existe isso, tá? Inclusive, por padrão, as redes blockchain são extremamente transparentes. A gente consegue ver tudo que está sendo transacionado a partir delas. Então, quando a gente fala de criptomoeda, a moeda está ligada a essa ideia da primeira aplicação que surgiu para a tecnologia blockchain, e a ideia de cripto é porque a criptografia aplicada a estes protocolos é o que garante a segurança da informação. A blockchain, como é comumente veiculado o termo por aí, ela pode ser interpretada de duas maneiras. Existe a blockchain, que é uma base de dados descentralizada, e a gente também usa o termo para se referir à tecnologia que mantém essa base de dados funcionando e sendo atualizada periodicamente por redes descentralizadas mantidas por voluntários. Quando eu falo que essas redes são mantidas por voluntários, eu estou querendo dizer que qualquer pessoa pode rodar um nó dessa rede, qualquer pessoa pode se candidatar a ser um validador de transações nessa rede. Em resumo, muito claro aqui para vocês, a blockchain funciona como se fosse uma espécie de cartório descentralizado, que está o tempo inteiro validando transações que são verdadeiras e rejeitando transações que são falsas, precisamente para evitar que qualquer ativo nela registrado seja gasto mais de uma vez e que as pessoas possam gastar ativos de outras pessoas. E sempre que uma nova transação é lançada à rede, verificada e confirmada, um novo bloco é gerado. Então a blockchain é como se fosse uma espécie de livro contábil em que cada novo bloco é como se fosse uma nova página que eu estou adicionando ao meu livro contábil, né, dando conta das novas transações. Então blockchain, para quem quiser entender, pode fazer uma comparação com uma planilha no Excel, por exemplo. Eu armazeno informações, eu contabilizo a troca desses dados de lá para cá, com um grande diferencial de que, diferente de bases de dados privadas, a blockchain pode ser acessada por qualquer pessoa, a blockchain pode ser conferida por qualquer pessoa e ela é construída coletivamente a todo momento, sendo atualizada aqui enquanto nós estamos falando, por várias partes distribuídas ao longo do mundo. Eu não estou falando aqui de uma empresa, eu não estou falando aqui de um governo, eu estou falando de literalmente milhões de máquinas distribuídas pelo mundo, ligadas por voluntários. Essas pessoas são remuneradas na forma de novas moedas digitais que são geradas pela rede ou por meio de pequenas taxas pagas por seus usuários.
Legal, mas para que serve o blockchain, Aleixo? Se lá atrás blockchain servia para armazenar e trocar informações somente de natureza financeira, de natureza monetária, moedas digitais de lá para cá e etc., principalmente de 2015 em diante, né, com o que a gente fala das redes blockchain 2.0 que vieram na esteira do Bitcoin, como Ethereum, Tezos, Stellar, Hathor e outras, né, tornou-se possível não apenas escriturar informações de natureza financeira, mas a gente pode armazenar e transacionar informações de diversas naturezas. Se eu coloco ali na minha blockchain Dilma e Aécio e eu transfiro aquilo ali para a carteira do TSE, eu deixo de ter um sistema financeiro para ter um sistema de votação rodando na minha blockchain. Qual é a vantagem? É sobre segurança que estamos falando? É porque qualquer informação registrada numa blockchain, ela se torna sempre acessível, imutável, transparente e segura. Acessível porque existem literalmente milhares de cópias dessa base de dados. Então não existe esse negócio de o sistema está fora do ar, a internet da China ou dos Estados Unidos inteiro caiu, a gente não consegue acessar. Não, as informações têm uma redundância enorme, estão espalhadas por aí. Todas as informações são imutáveis, porque uma vez registradas, não existe como se alterar uma informação numa rede blockchain, porque isso exigiria um poder de processamento astronômico para que se consiga fazer isso nas principais redes blockchains abertas do mundo. E tudo existe com integral transparência e segurança, porque todo mundo consegue verificar as informações uma vez que elas tenham sido registradas e ninguém pode alterar arbitrariamente o estado de uma informação que não lhe permite. E como a pessoa tem o controle do que é dela no blockchain? Cada pessoa tem a sua chave criptográfica que permite lhe movimentar os dados, os ativos que estão registrados como pertencentes a ela numa rede blockchain. Sejam suas criptomoedas, sejam seus votos, sejam seus ativos tokenizados, representações digitais de valor que podem ser transacionadas via blockchain, e por isso que eu acho que blockchain é uma revolução em curso aí não apenas para finanças, como para uma gama muito mais ampla de aplicações. Maravilha, Gabriel. Então, a gente está falando de um fenômeno emergente, a gente está falando de uma revolução, como alguns chamam, né? Porque tem o fator da digitalização, tem o aspecto da descentralização, como você nos explicou, tem a camada de segurança da informação, então não é um modismo. Não é uma tecnologia simples, porque ela está circundada de diferentes elementos que você muito bem trouxe para a gente. Agora, eu queria te fazer uma nova pergunta. Como que você, Gabriel, percebe a confiabilidade das criptomoedas hoje junto ao grande público? Entendendo que esse é um fenômeno que está chegando, entendendo que, repito, não é um modismo, que ele muda muita coisa. Como percebe-se hoje, de uma maneira geral, a questão da confiabilidade? Excelente pergunta, Guilherme. Eu acho que algo que está muito à parte de toda essa discussão é a tecnologia blockchain que dá lastro, né, que permite o funcionamento, conforme previamente explicado, dessas tecnologias. Por quê? Um pilar essencial na segurança da informação, isso talvez não seja de conhecimento público aqui de alguns, porque é algo um pouco contraintuitivo. Vou lhe explicar o porquê. Quando a gente fala, por exemplo, de inovação, a gente está muito acostumado a pensar no hype, no modismo, né? Na ponta de lança, na última coisa que foi criada, na última rede social, no último modelo de celular, no último modelo de carro e assim sucessivamente. Quando nós falamos de tecnologias de segurança da informação, o paradigma é o oposto, ou seja, quanto mais antigo, por exemplo, é um algoritmo de criptografia, mais seguro ele é considerado como tecnologia de segurança da informação. Por quê? Quanto mais os anos passaram e aquele algoritmo, aquela tecnologia de segurança da informação não foi quebrada, mais se prova, né, que ela está funcionando muito bem. Ao passo que se você lança ali algo que não foi muito testado ainda para preservar redes, aplicações que valem bilhões de dólares, em alguns casos trilhões de dólares, né? Se pensadas coletivamente, isso pode ser arriscado, né? Você misturar essas duas coisas, uma inovação ali de fronteira com segurança da informação. E a notícia é extremamente positiva para a tecnologia blockchain. Todos os pilares tecnológicos que dão base ao funcionamento das principais redes blockchain do mundo são pilares muito antigos. Só para te dar um exemplo, tá? Só um termo aqui, só de curiosidade, isso não é importante aqui para a explicação, mas a segurança
segurança da moeda digital Bitcoin e de sua blockchain, de sua base de dados, é amplamente baseado no algoritmo chamado SHA-256. Sabe quem criou o algoritmo SHA-256? A NSA, lá nos Estados Unidos. Ou seja, a mesma base, o mesmo pilar, a mesma estrutura que preserva os segredos dos militares norte-americanos, é a mesma qualidade, digamos assim, é o mesmo algoritmo que preserva a integridade, a segurança, a transparência e a imutabilidade de redes blockchain como o Bitcoin e algumas outras. Mas a gente sempre ouve falar sobre roubo em blockchain, em criptomoedas. Como é isso? Veja bem, eu vou ser bem claro e bem enfático aqui. Isso nada tem a ver com o funcionamento das redes, das blockchains, dos protocolos por trás disso. É a mesma coisa. Uma coisa é uma pessoa conseguir invadir a sua conta de e-mail porque você colocou uma senha fácil. Uma coisa é alguém conseguir invadir, entre aspas, a sua rede social porque você ficou logado nela e deixou o computador desbloqueado. Perfeitamente? Agora, outra coisa completamente diferente é alguém conseguir hackear o Gmail, alguém conseguir hackear o Facebook e acessar as contas de todo mundo. Então, um exemplo é análogo. Quando a gente ouve notícias aí alegadamente vinculadas a criptomoedas, que houve um roubo, que houve isso, que foi aquilo, geralmente se trata da camada da aplicação e não da tecnologia. Uma aplicação, uma conta, ela pode ser invadida, hackeada, em geral, por meio de ferramentas de engenharia social, por descuidos de terceiros. Agora, uma tecnologia construída em bases muito sólidas, como é o caso da blockchain, e principalmente, como eu dizia anteriormente, tecnologias que já foram amplamente testadas por dezenas de anos, literalmente em alguns casos, se tornam muito mais robustas e resilientes. Atrelado a isso, as principais redes blockchain do mundo hoje são asseguradas por redes que congregam um poder de processamento astronômico, né? Então, o custo financeiro mesmo de você conseguir agregar um poder de processamento que tornaria possível você começar a pensar a aplicar uma fraude nessas redes, a tentar gastar 2 vezes o mesmo dinheiro, a tentar registrar uma coisa no seu nome que não pertence a você numa rede blockchain assim sucessivamente, é extremamente caro, de modo que a gente fala assim, imagina um agente econômico extremamente egoísta, ele é mais incentivado a ajudar a rede com o seu poder de processamento do que a tentar fraudar, a burlar as regras da rede. Por quê? O custo oferido por meio de uma fraude é menor do que o retorno que a pessoa obtém ao ajudar a rede a validar transações com seu poder de processamento, porque ela é remunerada com moedas digitais. Isso significa dizer que para você gastar $1.000 2 vezes numa mesma rede blockchain para fazer uma fraude de gasto duplo, isso aí custaria para você mais de $1 milhão em poder de processamento para tentar fazer esse tipo de fraude. Então estamos falando de uma verdadeira revolução? Seria isso? É interessante dizer que blockchains são uma revolução, na minha opinião, não apenas do ponto de vista tecnológico, congregando o que há anos existe de mais seguro aí mundo afora no universo de segurança da informação, mas também tem princípios econômicos, tem um desenho de incentivos, tem uma lógica de teoria dos jogos muito bem fundamentada para que todos esses agentes que mantêm o sistema funcionando de maneira descentralizada ajam, por assim dizer, em prol do bem comum, né? Em prol da coletividade dessa rede. Então é um paradigma, como eu costumo dizer, extremamente novo, em que a gente tem uma rede pública combinada a incentivos de mercado. Maravilha, Gabriel. Mas conta pra gente também sobre os smart contracts. Você pode explicar pra gente que conceito é esse e como que isso tem impactado essa lógica, esse fenômeno do blockchain? Essa pergunta é muito boa também, Guilherme, porque ela me dá a oportunidade de desmistificar e simplificar bastante coisa. Existe um certo mito, uma certa mística, né, em torno da ideia de contratos inteligentes, e na verdade explicá-los, entendê-los e principalmente aplicá-los pode ser mais simples do que muitos imaginam. O que é contrato inteligente, né? Será que tem a ver tipo com advogado misturado com robô? E não é muito assim, tá? Por quê? Contratos inteligentes nada mais são do que regras de negócio escritas na forma de código computacional e que conseguem fazer valer a si mesmas.
máquinas. Quem já ouviu falar aí de lógica de programação tem muito a ver com aquela coisa de você programar uma ação condicionada. Se você percebeu aqui o que eu acabei de falar sobre contrato inteligente, regras de negócio que são programáveis e que conseguem se fazer valer automaticamente sem intervenção humana. Uma catraca, por exemplo, tem um contrato inteligente dentro dela, né? Uma máquina de refrigerante tem um contrato dentro dela, um contrato inteligente, né? Eu coloco uma nota, eu ganho direito a um crédito. Diante do meu crédito, eu seleciono o refrigerante de preferência sem qualquer intervenção humana, sem um atendente, um garçom ali, eu pego meu refrigerante, né, e saio feliz da vida. Então é engraçado falar disso porque já desmistifica. Contratos inteligentes originalmente sequer tem a ver com blockchain, digamos assim. Já se falava de contratos inteligentes no começo da década de 90. Nick Szabo, um conhecido jurista e criptógrafo, sim, você não me ouviu errado, uma mente brilhante aí formada em Direito e Ciência da Computação, foi quem cunhou esse termo lá nos Estados Unidos. E ele dizia que os contratos inteligentes iriam dominar o mundo dentro de alguns anos a partir do momento em que a gente pudesse acessá-los por meio de hardware e softwares comuns do dia a dia. Ou seja, em vez de precisar de uma máquina de refrigerante lá para eu processar um contrato inteligente, para eu interagir com um contrato inteligente, eu poderia fazer isso com algo mais fácil. E é exatamente o que aconteceu. Hoje, através do nosso celular, a gente consegue acessar aí diversos contratos inteligentes, principalmente aí sim, estes ligados ao universo de blockchain. E como tudo isso que falamos se aplica ao mercado de seguros, Gabriel? No contexto de blockchain, né, seguindo a toada aqui do que a gente veio falando ao longo deste programa, eu me refiro ao fato de que blockchain permite tornar programáveis quaisquer tipos de ativos que eu transacione numa rede blockchain. Imagina para o mercado de seguros, por exemplo. Você pode ter um conjunto ali, um montante de dinheiro de valores que pode ser automaticamente pago ali mediante um sinistro cuja comprovação, né, a documentação que comprove o sinistro fique de maneira imutável registrado em blockchain e uma vez validado, o pagamento seja automaticamente enviado para quem se deve pagar, por exemplo. Outro tipo de exemplo, você pode utilizar contratos inteligentes para gerir programabilidade, né, para gerar e para gerir programabilidade de quaisquer tokens, né? O token nada mais é do que uma representação digital de valor numa rede blockchain. Assim como existem moedas digitais que têm um valor e uma finalidade em si próprios, como Bitcoin, Ethereum, Litecoin e outros, né? Nos últimos 5, 6 anos surgiram diversos tokens, surgiram diversas moedas digitais que elas são simplesmente representações transacionáveis globalmente por meio de uma rede blockchain, mas de ativos do mundo real. Já tem criptomoeda lastreada em ouro, lastreada em euro, em dólar, já tem pessoas trocando valores aí vinculados a imóveis e a diversos outros tipos de ativo. E você consegue, por meio de contratos inteligentes atrelados a tokens, a essas representações digitais de valor transacionáveis via blockchain, você consegue dar uma programabilidade. Então você pode construir um fundo de investimento via blockchain, que ele vai pagar dividendos automaticamente a partir de smart contracts. Você consegue construir essa sistematização de seguro. Você pode fazer também uma organização descentralizada, um clube, um condomínio, em que cada pessoa vota com sua chave criptográfica e tudo é pago, armazenado e construído única e exclusivamente a partir de uma rede blockchain. Então, aquela fronteira inicial que o Bitcoin trouxe de eu ter um serviço financeiro sem um provedor central por trás, agora é cada vez mais aplicável a uma gama mais ampla de serviços, graças à combinação, né, da ideia de moedas digitais com a programabilidade que contratos inteligentes podem permitir a elas por meio de uma rede blockchain. Olha, Gabriel, te ouvindo, eu lembro muito, sabe de quem? Do sociólogo Zygmunt Bauman. O Bauman, ele dizia que a gente vive num mundo líquido, né? Um mundo volátil, em que as coisas ficam obsoletas cada vez mais rápido. Não tem mais concretude, né? Não tem mais muita certeza, porque tudo muda muito rápido. Mas há quem brinque que o próprio Bauman também já ficou obsoleto, porque o mundo evaporou. Os arquivos, os nossos arquivos de trabalho, as nossas fotos, se você parar para pensar, elas estão na nuvem. A nossa agenda de trabalho está na nuvem. Os nossos amigos, né, todos acessíveis ali pelo aplicativo na nuvem. E o nosso dinheiro também, né? Ninguém mais guarda dinheiro sob o colchão ou no cofrinho, acho que não, né? Então é uma digitalização total. E isso faz com que a gente pense novas formas e novas relações, não só para com o dinheiro, mas para com o seguro também. E aí eu te pergunto, para a gente fechar, o seguinte: como que você percebe que o profissional da área de seguros pode se preparar
olhar para a popularização desse conceito e desse fenômeno que você está trazendo para a gente. Do blockchain, dos contratos inteligentes. Que tipo de dicas, que tipo de sugestões você deixa aqui para o nosso ouvinte, que é um player, que é um executivo, uma executiva da área de seguros, para que ele entenda mais, se aprofunde mais, se prepare mais para trabalhar com isso, ou para trabalhar com essa mentalidade? É claro que quando falamos de seguros, estamos falando sim, né, de uma camada financeira, no caso das seguradoras, bastante significativa. Mas pensem, antes de mais nada, lembrem-se de que blockchain é, por definição, uma tecnologia antifraude. Onde quer que haja fraude, blockchain pode ser aplicada seja por meio da automação de contratos inteligentes, para que a gente elimine, por exemplo, o risco de corrupção humana, né, daquela tentativa mais manual de fraude, como também podemos pensar numa aplicação mais simples, mas não menos útil da blockchain, como uma base de dados transparente, segura e imutável. Pense, por exemplo, na documentação, pense no histórico vinculado a uma pólice de seguro, por exemplo. Eu posso estar falando de um seguro vinculado a crédito, de um seguro de vida, de um seguro de saúde, em que uma série, geralmente informações, quando nós estamos falando de seguros, o histórico ali do meu cliente, as informações que me permitem fazer uma proposta customizada e boa para ambas as partes, são informações muito sensíveis, um histórico de saúde, um histórico de consumo de medicamentos, um histórico de propriedades imobiliárias, informações financeiras e afins, Ou seja, pensar em começar a migrar essas informações para uma blockchain ou asseverar que essas informações sejam preservadas por uma blockchain já é um ponto inicialmente muito interessante. Eu brinco assim, imagina o custo, que as seguradoras têm, por exemplo, para verificar ali, aquela condição inicial ali em que você verifica, por exemplo, uma casa, se está tudo em ordem, um carro, se está tudo em ordem, o estado antes e depois que o sinistro é dado, Como você tem que fazer esses comparativos e como se dá muito essa questão de fraude, Às vezes você pode ter uma fraude até a priori por meio da manipulação de dados por parte de um agente malicioso ali no processo. Eu brinco que hoje, se a gente, do mesmo jeito que a tecnologia levou o banco para os nossos celulares, a blockchain pode também levar a seguradora para os nossos celulares, A seguradora pode, por exemplo, colocar ali uma aba no aplicativo dela em que eu posso escanear a minha casa, não sei se eu estou fazendo um seguro do meu imóvel, um seguro contra incêndio, e essas informações são automaticamente enviadas para uma blockchain. Essas informações são preservadas, a integralidade delas é preservada por uma rede blockchain, de modo que todos os dados e todos os metadados, ou seja, se eu coloco lá uma foto, essa foto vai ficar preservada como quem gravou aquela foto, em qual dia e em qual hora. E todas essas informações não podem ser posteriormente adulteradas. Isso é extremamente interessante para você conjugar, Tem pessoas que colocam fotos de momentos diferentes do que previamente informados na tentativa de fraudar um seguro. Elas utilizam muito esse mecanismo de forjar ali principalmente datas, a temporalidade de certas informações, e tudo isso se torna inviável, quando feito numa rede blockchain. Então, a prevenção de dados, a provas ali no caso de disputa de uma pólice, e não apenas isso, como o próprio pagamento, o próprio acesso a esses recursos pode ser feito de maneira mais rápida e eficiente quando provisionado por meio de uma rede blockchain. Então, eu só consigo ver aí, como o pessoal brinca, um oceano azul para profissionais de seguros, para seguradoras, sejam indivíduos ou empresas, que queiram se aventurar um pouco mais por meio da tecnologia blockchain. Aleixo, mensagem final para o nosso ouvinte que trabalha com seguros. O resumo que eu deixo é esse: pense em blockchain sempre como uma tecnologia para prevenir fraudes. Onde houver fraude, saiba que você pode se aprofundar mais, você pode me procurar lá, Gabriel Aleixo, no LinkedIn, você pode procurar projetos, redes blockchain como a Rator, a qual estou vinculado, para resolver estes e outros problemas que aprofundadamente poderemos discutir aí em novas oportunidades também para o mercado de seguros. Amigas e amigos, como vocês perceberam, tivemos aqui mais uma conversa profunda e esclarecedora em ideias, em explicações, exemplos, e por isso eu agradeço demais ao nosso convidado Gabriel Aleixo. Gabriel, obrigado pela sua atenção, obrigado por tanta informação rica e válida aqui para o nosso podcast. Um grande abraço e até a próxima. Maravilha, muito obrigado. Lembrando que esse podcast é mais uma atividade da Conseguro 2021.
um evento da CNSEG, Confederação Nacional das Seguradoras. A conferência desse ano será online, gratuita, interativa e inclusiva, contando com dezenas de especialistas em temas como sustentabilidade, desafios do Open Insurance, LGPD, segurança jurídica, dentre muitos outros. Conseguro 2021, inovando com o mercado e com você. Esse podcast é um oferecimento da KPMG. A KPMG presta serviços de Audit, Tax e Advisory, assessorando seus clientes na jornada de transformação digital, compliance regulatório, gestão de riscos e novos negócios. Este podcast foi editado pela Maremoto.